Meus irmãos, dando continuidade aqui aos nossos estudos, estamos aqui já na lição 6. Vamos falar a respeito dos 5 tipos de salmos, né? Outras 5 características. Os salmos messiânicos vai falar a respeito de Cristo, do rei sofredor, e também vai fazer ali menção do reino milenar de Cristo, que ocorrerá, né, depois do arrebatamento da igreja, depois da vitória do Senhor ali na guerra do Armagedon. Temos o reino milenar de Cristo aqui na terra. Então esses salmos faz referência ao poderio do Messias, né? Aqui é muito claro que na lição mostra que a palavra ungido aparece nesses salmos. Essa palavra ungido, como nós sabemos, significa Cristo ou Messias, né? Um exemplo claro desse tipo de salmo é o Salmo 2, o Salmo 110, o 22 e o 118, aqui nos versos 22 e 23. Né? Por uma questão de tempo, não vamos percorrer toda essa leitura de salmos, mas depois os irmãos leem aí com calma, estudam também na palavra do Senhor, que esse salmo faz referência ao Messias, ao rei. Veja que ele trata o Messias como um soberano, como um rei que irá julgar, que irá reinar aqui nessa terra. Então, faz referência clara ao Messias, está sim falando de Cristo e do seu reino milenar. O Salmo 2 e o 110 faz referência à glória do rei, do Messias, à divindade desse rei ungido que irá reinar na nação, irá reinar entre as nações, irá reinar nessa terra. O Salmos 22 faz referência ao Messias sofredor, né? Aquela passagem tão linda aqui que o próprio Jesus Cristo repete na cruz, né? Deus meu, por que me desamparaste? Mostra aqui o Messias sofredor. Todo esse Salmo 22 é muito lindo. É como se o salmista estivesse realmente enxergando, vendo Jesus crucificado e vendo toda aquela cena que só ocorreria aproximadamente 1 milênio depois do Salmo ter sido composto. O Salmo 118, 22 e 23 já fala sobre o Messias rejeitado, né? A pedra que os construtores rejeitaram, este veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor, é maravilhoso aos nossos olhos. Mostra um Messias rejeitado, porém cumprindo os planos de Deus e sendo exaltado. O Salmo de natureza já revela a glória da criação de Deus, né? As misteriosas e gloriosas obras da criação de Deus. Exemplo, Salmo 8, quando contemplo os teus céus, obras dos teus dedos, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Aqui, o Salmo de forma resumida, mostrando o salmista medita sobre a criação em si e também sobre o próprio homem, também criação, mas como ele enfatiza aqui, uma coroa, né? O homem, conforme o poema, foi coroado de honra e glória por Deus, o homem como coroa da criação de Deus. Então o salmista faz essa análise, faz essa observação das mãos poderosas de Deus na criação e na confecção e do que era o próprio homem feito à imagem e semelhança de Deus, como coroa da criação, né? Como o principal ali da criação. Já o Salmo 29, a voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano, o Senhor preside os dilúvios, como rei, o Senhor presidirá para sempre. Este poema compara a voz do Senhor a um trovão, a potência, né? O poder de Deus, como os raios também, que pode fazer quebrar os cedros. Como dissemos aí em vídeos anteriores, a árvore cedro não é qualquer árvore, é uma árvore poderosa, uma árvore, né, troncuda, uma árvore forte, firme, e a voz do Senhor, o poder do Senhor pode dissipar elementos da natureza. E aqui no Salmo 104, Senhor, Deus meu, como tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade, coberto de luz, como de um manto. Tu estende os céus como uma cortina, lançaste os fundamentos da terra para que ela não vacile em tempo nenhum. Então o salmista aqui fica maravilhado com a forma como Deus administra o universo, não só a terra, mas o universo em si, a harmonia do universo, das constelações, das estrelas, como ele estende o céu, né? Como ele estende o céu como uma cortina. Isso é muito interessante, porque até hoje a física entende que o céu, o universo está em expansão, né? Como fosse uma cortina sendo aberta mesmo, sempre expandindo. Isso é muito interessante. Então mostra que os firmamentos da terra foram todos colocados e postos por Deus. Então o salmista glorificando e exaltando a Deus pela forma maravilhosa que ele conduz a ordem no universo, não só na terra, mas no universo.
como ele cuida dos homens, dos animais, como ele alimenta os animais, como ele mantém toda a ordem da biologia em pleno funcionamento. Agora, meus irmãos, tratando dos salmos penitenciais, texto 3, né? O salmista aqui mostra arrependimento depois de um pecado cometido, de uma falha cometida, e como os processos que se tem desde o seu quebrantamento, da sua súplica até a sua restauração. Veja aqui Salmo 51, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Nós sabemos que esse Salmo 51 foi escrito no período ali que Davi cometeu o pecado com Betseba, então aqui o momento que ele sentiu mais, vamos dizer, quebrantado, fragilizado, momento que ele sentiu mais impotente perante a presença do Senhor, mostrando que ele estava em situação completamente, quando ele se achava tão senhor de si, percebeu que não era nada, percebeu que estava errante, que estava em pecado, e ali ele se quebranta perante o Senhor, e o Salmo aqui é interessante, que mostra todo esse processo até a restauração do salmista. Vejamos aqui que o Salmo vai falar a respeito da confissão, né? O trecho da confissão de Davi, a restauração de Davi, a consagração de Davi e a edificação. Aqui veja, o primeiro processo do salmista é a confissão, confessar os seus pecados, admitir os seus erros, não terceirizar a culpa, não colocar a culpa em ninguém, mas admitir e se quebrantar de forma sincera perante o nosso Deus. Então esse é o processo que Davi fez, aqui diz na lição. Note a palavra completamente no versículo 2. Davi desejou uma purificação total do seu pecado. Lava-me, Senhor, com isopo, lava-me, tira todo o meu pecado, porque ele sabe que por ele mesmo ele não tem como se lavar. Ele cometeu o pecado, mas se lavar, se redimir, não é possível fazer por conta própria. Então mostra aqui o quebrantamento e a fragilidade de Davi perante a situação que ele se encontrava. Depois vemos a restauração. As palavras de Davi nessa passagem indicam o alívio recebido e um novo começo. Ele pede para que o Senhor não retire dele o seu espírito. E ele percebe a restauração. O Senhor permitindo que ele voltasse, né, à sua comunhão, a comunhão com Deus Todo-Poderoso. Veja que nesse processo aqui, nós sabemos, Davi, neste processo, ele perde o primeiro filho que ele tem com Betseba. Veja que enquanto a criança estava ali doente, ele não comeu, não bebeu, jejuou. Depois que a criança morre, ali ele se lava, ali ele quebra o jejum, ele come, e ali os seus empregados ficam sem entender o que estava acontecendo, e ele dizia, olha, enquanto a criança estava viva, eu clamava ao Senhor que ele poderia entrar com providência, mas já que ela agora morreu, não tem mais o que fazer. Os mortos não voltam, né, com os vivos. Então, veja, Davi ele se entregou, Davi ele sofreu, Davi ele passou por todos os processos ali e agora ele sentia a mão do Senhor restaurando a sua vida, né? Na continuação, a consagração. Restaurado, Davi assume novo compromisso com o Senhor, dedica a ele a sua vida e a nela ensinar aos ímpios os seus caminhos justos. Então, uma vez restaurado, uma vez perdoado, agora Davi está se consagrando ao Senhor, voltando ao seu relacionamento com o Senhor e se dedicando ainda mais para que não viesse cair na mesma tentação e para que a partir de agora ele pudesse anunciar ainda mais os desígnios de Deus, os mandamentos de Deus para os ímpios, aqueles que não conheciam ao Senhor. E a edificação aqui, por este trecho, vemos como o pecado de uma pessoa pode afetar a vida de outro. Davi estava pensando que seu pecado poderia prejudicar a sua vida e a de seu povo. Depois de se acertar com Deus, ele começou a pensar no engrandecimento de Jerusalém. Dedicação espiritual pode resultar em bens materiais. A edificação espiritual de um crente influi na vida de outro e incentiva o crescimento deles. Então veja que nesse período aqui já Davi estava edificando. Depois da consagração temos a edificação, né? Como aquilo que o processo que muitas vezes passamos serve para nós e serve para outros, né? As bênçãos de Deus na nossa vida não é só para a nossa vida, também abrange outros, assim como quando erramos, o problema não é só para nós. Quem está próximo de nós também se afeta, mas de maneira também, quando somos abençoados, como Deus nos edifica, todos percebem e as bênçãos também se estendem a quem está próximo de nós.